Muito bem, eu quero hoje então terminar essa série com vocês, essa penúltima série de mensagem. Nós falamos sobre alguns temas durante esse mês sobre família, e nós falamos sobre 3 temas. Quem lembra desses temas? Resiliência, espiritualidade e comunicação. 3 temas foram falados nesse mês, e hoje eu quero falar com vocês sobre este tema, saúde mental. Saúde mental é tão importante que muitas famílias acabam sendo desestruturadas ou acabam encerrando os seus relacionamentos por causa, muitas vezes, de uma saúde mental, com uns problemas, uma saúde mental, com algumas situações adversas. Eu estava brincando com o Ricardo agora antes de começar, que ele cortou o pulso porque não aguentou a Márcia, Então a saúde mental dele chegou a tempo de cortar o pulso, certo, Ricardo? Cadê a Márcia? Foi pra lá, ela não está ouvindo. Então, mas tem muita gente que, muitos casais que chegam ao ponto, do cônjuge querer sumir no mar porque não aguenta mais o cônjuge, a esposa ou o esposo, não é verdade? Que tem, por exemplo, normalmente numa relação os homens são mais fáceis, concordam, homens? Não, mulheres? Quem é mais fácil, os homens ou as mulheres? Os homens é mais fáceis, né? A maioria quer mulher nesse auditório, então as mulheres, Mas às vezes, em algum momento, os homens são mais fáceis, outros momentos as mulheres são mais fáceis, Às vezes as mulheres são mais difíceis e os homens são mais difíceis. Ou às vezes não é nem os dois, é os filhos. Às vezes é o filho que deixa o cabelo em pé, que rasga os cabelos, Aí quem não tem muito cabelo já tá bom, Zé? E aí fica ótimo, Zé? Então assim, nós precisamos entender, gente, que na nossa casa a saúde mental é extremamente importante. Cuidar da saúde mental da nossa casa é extremamente importante. Explorar o autocuidado, e o apoio de pessoas, o apoio da espiritualidade, da comunidade de fé, isso nos ajuda a trabalhar, a vencer algumas questões da nossa saúde mental. Então a pergunta é, o que é saúde mental? Partindo desse pressuposto. Então, a saúde mental, ela refere-se ao bem-estar emocional, psicológico e social de uma pessoa, de um indivíduo. Ela afeta a maneira como pensamos, sentimos e agimos em nossa vida. Também desempenha um papel importante na maneira como lidamos com o estresse, nos relacionando com os outros e tomando decisões. A saúde mental é fundamental em todas as fases da vida, desde a infância, adolescência até a idade adulta e velhice. Então, a saúde mental, ela dirige o nosso dia. Sabe aquele dia que você não acorda bem? Aquele dia que parece que a vontade de você não sair da cama? Já passou por isso? Aí você lembra uma coisa, aí você lembra o financeiro seu, sua conta bancária está lá quase negativo, aí você ligou com a sua esposa, aí seu filho está mal na escola, aí você ligou com o seu amigo, aí a sua vida espiritual está desanimado, você não consegue mais orar, aí você está aquele turbilhão de coisas, você acorda, lembra tudo isso e fala, meu Deus, hoje não vou sair da cama, hoje não vou sair do quarto. E tem muita gente que opta por não sair do quarto e não sai mesmo. E aí entra numa depressão profunda e outras questões emocionais que vocês conhecem. Então a saúde mental, gente, traz uma importância tremenda em nossa casa, nossa família. Então, a saúde mental é importante para uma qualidade de vida. É importante para o funcionamento diário da nossa vida, relações interpessoais, produtividade. Quem aqui já foi trabalhar? Naquele dia que você não está bem, você tem que trabalhar, parece que você não rende, não flui. Já teve essa sensação? Você parece que fez um monte de coisa e não fez nada. Por quê? Porque a sua mente está pesada, você não consegue, você está com todo problema, você não consegue organizar na sua mente esses problemas para tentar resolver. Então nós precisamos entender que a saúde mental pode nos levar a algumas situações importantes na nossa vida. Por exemplo, pode levar a uma depressão, como eu citei aqui. Pode levar a uma ansiedade, pessoas muito ansiosas. Por exemplo, uma criança que tem ansiedade pode ter medo de ir à escola, por exemplo, causando estresse para os pais que precisam lidar com a ausência escolar e aí tem que buscar apoio educacional, certo, Léo? Então, a ansiedade pode ser sim algo que vem da saúde mental. Quando pensamos em depressão, por exemplo,
como pai ou uma mãe com depressão, pode achar difícil de cuidar dos seus filhos. Né? Isso afeta o desenvolvimento emocional das crianças. Né? Aí, além disso, transtornos bipolar. Conhece pessoas que são bipolares? Não? Você já teve relação com essas pessoas? É difícil, gente? É fácil. Talvez você quando você faz uma autoanálise, você percebe que talvez você seja assim. Né? Pessoas bipolares, por exemplo, um membro da família com transtorno bipolar pode passar por um período de euforia a depressão profunda, né? Criando um ambiente imprevisível dentro de casa. Aí você é pai, o seu filho está bem, daqui a pouco ele está mal. Ou você é esposa e você olha para o seu esposo está bem, tudo feliz, daqui a pouco já fechou a cara, já está sendo imaginado. Já teve isso? Essa inconstância, né? Então isso pode ser um transtorno bipolar. Além disso, a saúde mental, né, pode levar os membros da família a uma dependência de substâncias, seja ela drogas, entre outras substâncias, comportamentos responsáveis, violência doméstica e outras coisas. Então, muitas vezes pais, né, ou filhos gastam recursos financeiros, gastam muito dinheiro nessas questões, né, comprando entorpecente, comprando a droga, enfim, o álcool, enfim, outras substâncias. Né? Além desses tipos de substância, temos outros vícios, né, que nós muitas vezes não falamos, mas, por exemplo, quem gosta de jogar, vício em jogo. Quanta gente gasta tanto dinheiro comprando jogo, comprando tipo de jogo, pagando, quanta gente gasta muita grana com isso. Imagina um pai de família viciado em jogo, como é que deve ser? Então o dinheiro que você vai comprar ali a mistura da semana, você vai gastar comprando jogo. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Então, dependências, transtornos de estresse pós-traumático, por exemplo, isso acontece com pessoas que têm dificuldade de se conectar emocionalmente com filhos e seu cônjuge, de repente, por ter passado por uma situação de rompimento de relação, alguém tinha uma frustração na sua relação passada, ela carrega isso, ela não trabalha a cura, ela leva isso para os seus relacionamentos futuros. Então, esse transtorno pós-traumático pode causar irritabilidade, né, intimidade, pessoas que não querem, chegam em algum ambiente onde por algum motivo ou outro no passado passaram por uma situação de estresse. Então, quando ela chega ali, ela já se sente mal, não quer mais estar ali, e aí causa todo um transtorno na família. Imagine uma pessoa que teve algum problema num parque, na cidade, alguma situação de roubo, alguma coisa assim, e aí ela passou por aqui, depois de alguns anos, ela volta naquele parque com a sua família agora, e aí quando ela chega ali, ela se depara, lembra daquela situação, e ela fica estressada, ela quer ir embora, e aí ela acaba com todo o passeio da família por causa de uma situação do passado, porque ela não curou, não tratou isso na sua vida. Então, há diversas situações desses traumas pós-traumáticos ainda. Transtornos alimentares, né? Pessoas, nós temos muitos exemplos de adolescentes com anorexia, né? Pessoas que têm problema com o seu corpo. Então, pessoas que têm esses transtornos que ou comem demais ou comem de menos para tentar suprir um padrão social. Então isso não é saudável, isso impacta a saúde mental. E uma outra questão por fim, o transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, pessoas que têm membros da família que tem um toque, né? Que, por exemplo, né, se esse copo está aqui e não está no meio, a pessoa ela não consegue viver se o copo não mudar aqui para o meio. Conhece pessoas assim? Pessoas que não conseguem viver se estiver um pouquinho fora do quadrado, da medida. Pessoas que têm esse toque. Pessoas que... Isso causa, gente, numa rotina diária, causa ruídos, pode causar irritabilidade, pode causar situações adversas e brigas dentro de casa. Então, são questões da saúde mental. Eu não sou psicólogo, tá, gente? Estou trazendo alguns pontos aqui que a gente estuda e a gente observa, mas a saúde mental é extremamente importante para a nossa vida, porque tem a ver com a nossa vida toda, inclusive nossa espiritualidade. Que se você não estiver bem aqui na mente, como você vai se concentrar em Deus, como você vai entender o propósito, como você vai entender o andar da sua vida nas mãos do Senhor.
Às vezes nós negligenciamos isso e nós colocamos a espiritualidade como uma coisa à parte da sociedade, das questões sociais. Não, a espiritualidade tem que ser a base das nossas questões sociais. Nós precisamos ter a espiritualidade como algo que vai nos impulsionar a reagir, a pensar sobre as coisas da vida, sobre o andamento da nossa casa, da nossa família. Então, nós precisamos entender que a saúde mental, gente, ela precisa estar cada dia mais sendo cuidada. Pessoas, por exemplo, que vivem se enchendo, por exemplo, de redes sociais, de televisão, que não buscam outras fontes para preencher o seu coração. Não consegue ter um tempo de leitura bíblica, não consegue ter um tempo de oração, não consegue ter um tempo de refletir sobre a vida, de ficar sozinho, de solitude. Não consegue. Então, são questões que a saúde mental nos traz. Então, partindo desse pressuposto, desses problemas que eu trouxe, alguns, relacionados à saúde mental, a saúde mental das famílias pode ser variada, pode ter diversas situações que você vive na sua casa. Mas você tem que lembrar que elas têm impactos na sua vida, na sua casa. Talvez muitos casamentos se acabaram por causa do problema de saúde mental. Talvez muitos estão se acabando por causa disso. Talvez muitas relações, pais, filhos, estão se acabando por causa disso. Então é preciso analisar e pensar. Então nós precisamos entender que reconhecer isso, buscar um tratamento adequado, entender o propósito de Deus, isso é extremamente importante para a nossa caminhada, para ter uma saúde mental equilibrada em nossas casas. E aí, gente, partindo disso, eu quero trazer um texto muito conhecido de vocês, até tem uma música, né, que antigamente foi gravado, e um trecho desse versículo está nessa música, que é o texto da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 4 a 7. Esse texto é um texto muito conhecido que vai falar sobre o amor. Sobre o amor. E no começo do versículo, no versículo 1, diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. E Paulo vai começar a falar do amor no versículo 13 da primeira carta dele aos Coríntios. Só para você entender o contexto desse texto, Paulo está escrevendo a uma comunidade de fé. Paulo não está escrevendo para uma família, porque a Bíblia ela não aborda a saúde mental de uma forma que a psicologia moderna aborda, mas ela oferece princípios, ensinamentos que podem ser aplicados para promover o bem-estar emocional e espiritual. E esse texto do apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 13, Paulo está falando com a igreja. E se você voltar no capítulo 12, Paulo vai falar dos dons espirituais. E quando pensamos em igreja, a gente pense como família da fé, como pessoas que se relacionam. Então Paulo está falando para pessoas, para um grupo de pessoas que se relacionam, talvez muito parecido com a sua casa, com a minha casa, que são um grupo de pessoas que se relacionam. E nesse contexto, Paulo então vai nos trazer sobre os dons espirituais, e no verso 12, no capítulo 12, ele vai falar sobre a diversidade na unidade. Paulo fala então do membro do corpo. Paulo fala que o corpo é como se fosse, o corpo tem os seus membros, e esses membros precisam uns dos outros para que o corpo funcione. Então Paulo traz esse princípio da unidade. Então, quando nós pensamos em uma relação interpessoal, em um grupo de pessoas, nós precisamos lembrar que Deus me fez porque um dia o Joel vai precisar de mim, e um dia eu vou precisar do Joel, porque o dom que ele tem eu não tenho, mas o dom que eu tenho eu posso ajudar ele, e assim vice-versa. Essa cooperatividade entre as pessoas, essa relação de que eu preciso de você e você precisa de mim.
Em uma sociedade tão individualista que vivemos, essa prerrogativa de entender que o outro é importante para a minha vida se perde. E Paulo traz esse princípio da unidade na diversidade. E interessante, gente, quando Paulo termina essa parte, no versículo 31, no capítulo 12, Paulo termina assim, ó: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Paulo termina aqui essa parte da carta. Aí Paulo vai começar a outro trecho da carta que é sobre o amor. E Paulo começa na sequência: passo agora a mostrar a vocês o caminho ainda mais excelente. Olha só. Passo a mostrar a vocês agora o caminho ainda mais excelente. Isso quer dizer o quê? Que esses princípios que Paulo está trazendo são fantásticos, fundamentais, mas agora Paulo vai mostrar algo mais excelente ainda, melhor ainda. Aí ele começa a falar no versículo 13, capítulo 13, versículo 1, sobre o amor. E aí Paulo vai chegar então no versículo 4 a 7, que vai nos trazer esse texto. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você percebe o que Paulo nos oferece aqui de forma excelente agora? Não? Paulo diz que aquilo que é excelente é o equilíbrio. É o equilíbrio. E para Paulo, o amor é o equilíbrio da vida, é o equilíbrio das emoções. E aí eu estava pesquisando, e Freud, o pai da psicanálise, já dizia isso, algo parecido. Ele dizia o seguinte, que o amor é o estado que o sujeito atinge quando se sente igual a outra pessoa por quem se apaixona. Isto é, quando acontece o equilíbrio. Porque a paixão, eu já disse isso aqui, a paixão está lá em cima. Então quando eu estou apaixonado, sabe o Genival? Quando o Genival estava apaixonado pela Fernanda, ele saía do Ceará para Fortaleza de bicicleta para levar ela, né? Porque era apaixonado por ela, ele não via distância. A paixão nos cega. Mas o amor, quando o amor acontece, há um equilíbrio. E é esse equilíbrio que é fundamental para a nossa vida. Então, Paulo nos traz aquilo que é equilíbrio nas nossas relações, em nossos sentimentos. E esse equilíbrio, então, é importante para a nossa casa, para a nossa família. Paulo nos mostra esse equilíbrio emocional saudável. Nesse contexto de relação interpessoal da comunidade de fé, se aplica-se também em nossas relações, em nossa casa, em nossa família de sangue. E esse equilíbrio emocional saudável é imprescindível dentro de uma família. Porque Paulo, após trazer essa forma correta de viver a unidade da diversidade dentro de uma comunidade de fé, ele oferece então uma forma excelente, olha só, excelente para a aplicação, onde somente a prática é valorizada, mas a percepção da vida e o cuidado com as emoções. E essa prática das emoções e a percepção da vida parte do amor. Este amor que Paulo nos oferece. Esse amor que Paulo relata aqui. Esse amor que é paciente, que é bondoso, que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Quando você olha para esse início do texto, nós percebemos alguém que vive assim, alguém com uma saúde emocional equilibrada, não parece? Conhece alguém assim ou não? Você está quase lá, né? Continua, firme, não desista. Esse aqui é o equilíbrio. Eu sei que é difícil, gente. Eu estou dizendo aqui que isso aqui é fácil fazer, não. Mas você precisa saber onde você quer chegar, para poder chegar. Se
Se você não souber onde que você quer chegar, você vai ficar em círculos. E aqui está o princípio de vida onde devemos buscar chegar, onde devemos procurar cada dia. Que é esse amor, que é paciente, que é bondoso, que é amoroso, que não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Imagine, aplique isso agora dentro da sua casa. Você como esposo, aplique esse amor dentro da sua casa. Você como esposa, você como filho, você como mãe, como pai. Muita coisa seria diferente, não é verdade? Se nós aplicássemos isso em nossas reações dentro de casa. Então, quando eu olho para esse texto, sendo o amor, sendo o equilíbrio da vida, que nos traz uma forma saudável de mentalizar e reagir aos acontecimentos do nosso cotidiano, eu destaco dois princípios, então, para você levar para casa essa noite. O primeiro princípio que eu destaco, dentro dessa base do amor, é o amor pessoal. A saúde mental, gente, ele passa primeiramente por amor pessoal, o amor próprio. Paulo traz aqui reações e sentimentos que são importantes para uma pessoa ter uma saúde mental equilibrada. Bora analisar o texto? Leia de novo. São pontos de alguém que é equilibrado. Quando eu leio esse texto, eu olho, meu Deus, como eu sou desequilibrado. Então, quando Paulo traz esse princípio, esse sentimento, e quando nós aplicamos isso em nossa prática de vida, nós podemos experimentar emoções saudáveis. A saúde mental equilibrada em nossas relações dentro de casa passa pelo autoconhecimento das nossas limitações e virtudes. Ter consciência de quem sou facilita o seu amor próprio. Saber quem você é não quer dizer que você vai buscar a perfeição, porque a perfeição não existe. Perfeito somente um. Mas existe uma busca constante de melhoria e achar esse ponto de equilíbrio. E aqui está o desafio para você e para mim. Nós olharmos para dentro de nós e reconhecer primeiro nossas limitações. Minha limitação. Você sabe a sua? Reconhecer isso te ajuda a você passar por momentos onde essa limitação vai aflorar no seu dia a dia. E quando você percebe, quando você faz esse reconhecimento das suas limitações, você também precisa olhar para as suas virtudes, porque senão você vai ficar naquela vida, ó céus, ó terra, ó azar, eu não presto, a síndrome do patinho feio. E não é isso, não é para isso que Deus te criou. Deus criou você para você viver o propósito dele, porque você foi feito em mais semelhança dele, que foi corrompido depois pelo pecado. Então, quando você conhece suas virtudes e limitações, isso te ajuda a ter amor próprio, a você lutar contra as limitações e a você viver suas virtudes. E aí, quando você vive esse amor próprio, você não se permite, por exemplo, a viver uma dependência emocional. O que é dependência emocional? É quando alguém depende completamente de outra pessoa para ser feliz. A minha esposa me faz feliz, mas eu não posso depender dela para ser feliz. Eu dependo da ação de Deus na minha vida. Os meus filhos me fazem feliz, mas não posso depender deles para ser feliz. Porque se o seu dia não estiver mais aqui, minha vida vai acabar. Eu não posso resumir a minha vida em uma pessoa, em um bem. E muita gente resume a vida em alguém, em bens. Ele não quer saber de mim, ela não quer saber de mim, então não tem mais por que viver. Uma dependência emocional absurda. Assim sendo, a felicidade não é encontrada dentro de si. O que faz com que as pessoas que sofrem do problema busquem sempre estar ao lado de outro. Então, eu não sei como que você vive a sua relação na sua casa. Talvez você, esposa, você olhe para o seu esposo, talvez no papel, seja o seu esposo, no papel. Mas na prática, o seu esposo é seu pai. Você olha para o seu esposo como se fosse seu pai. Você age como ele fosse seu pai.
Depende de tudo. Ou você esposo, olha para sua esposa, no papel é sua esposa, mas na vida prática ela é mais sua mãe do que sua esposa. Ou você, pai e filho, talvez no papel, o seu filho, não importa a idade, é o seu filho, mas na relação ele é o seu dono, ou a sua filha é seu dono. Isso é dependência emocional, gente. Como é que é a relação na sua casa? Existem os papéis, as funções dentro de casa. Isso não pode ser tirado do lugar. Isso não quer dizer que você não ama mais ou menos. Não existe isso. Mas quer dizer que você sabe o seu papel. E tem gente que sofre por isso. Porque vive uma relação, em vez de viver uma relação marido e mulher, vive uma relação pai e filho. Olha para minha esposa é minha mãe. Então a minha relação com ela vai ser de mãe e filho. Então, uma pessoa que tem um amor próprio, se conhece, não permite a dependência emocional, não permite a autossabotagem. Autossabotagem que é o comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que você precisa realizar, ou na maneira como você se vê e se coloca diante do mundo. Ela pode ser descrita pela combinação de sentimentos e pensamentos negativos, acompanhados de comportamentos autodestrutivos. Então, aquela pessoa que tudo vai fazer, não vai dar certo. Não se fica mais. O famoso pessimista. Nada consegue fazer, nada dá certo, nada vai dar certo e acabou. Viu uma baixa autoestima que parece que pudesse ficar no buraco, se esconder. Mas Deus nos fez para termos vida e abundância. Essa é a promessa do texto. E por que nós não conseguimos viver isso? Autossabotagem. Uma pessoa que tem o amor próprio, ela não permite as comparações. Essas pessoas são pessoas que não têm autossatisfação, vivem olhando a forma do outro viver e desejam o outro, desejam ser igual ao outro. A vida é comparações. Não enxerga que na sua vida, na sua história, existem oportunidades. Existe sim vida. Pessoas que querem ser o outro. Se o outro comprar uma casa nova, ele troca de casa também. Se ele mudar de carro, ele também muda de carro. Se ele comprar um celular novo, ele muda o celular dele também. Se ele trocar de marido ou esposa, ele também troca também. Pessoas que vivem a comparação. Pessoas que não sabem viver o propósito pessoal que Deus tem para cada um de nós. Abraão tinha um propósito pessoal, tinha. Jesus tinha um propósito. Pedro foi estabelecido dele um propósito. Paulo foi estabelecido dele um propósito. Joel tem um propósito. Catiele, Anne tem um propósito. Peri tem um propósito. Maria tem um propósito. Nós temos um propósito, cada um tem. Por quê? Porque Deus nos fez com pessoas especiais. Porque Gênesis diz que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus olhou e diz: isso é muito bom. Enquanto as outras coisas criadas, Deus disse: isso é bom. Mas quando Ele faz o homem e a mulher, Ele diz: isso é muito bom. E por ser muito bom, Deus tem planos e propósitos. Então, se você se identifica com essas questões, preste atenção na sua saúde mental. Tenha amor próprio. Se ame. Deus te ama. Eu sempre digo aqui, eu não me canso de falar. Deus não tem problema com o seu pecado. O problema que Ele tinha com o seu pecado foi levado na cruz. Ali foi consumado. Agora Ele deseja homens e mulheres que queiram viver o plano dEle, o sonho dEle, que queiram viver a novidade de vida, o algo novo, e parar e se libertar de prisões que você carrega na sua história por causa de coisas do passado, por viver essa autossabotagem, achar que nada vai dar certo, porque em algum momento algumas coisas deram errado, e você acha que agora nada mais vai dar certo. Não existe, calma.
viver e você não consegue se libertar disso, saia disso. Tenha amor próprio, se ame. Não importa o que passou, não importa o que você viveu no seu passado. Se você crê na cruz de Cristo, tudo foi levado na cruz de Cristo. Tudo foi levado. Não há mais escravidão, gente. Não há mais escravidão. Você não precisa mais viver essa escravidão. Amém ou não? Amém ou não? Uma segunda coisa que eu quero jogar no seu coração é o amor do propósito. Uma outra percepção dessa prática paulina, essa prática que Paulo nos traz, é a ação, a convivência com os outros. E essa convivência implicará no quê? Nas consequências do ambiente onde estou. Então Paulo coloca essas práticas para que as pessoas pudessem viver nas suas relações, para que consequentemente tivesse um ambiente saudável. Era isso? E aí então, nós aplicando isso em nossa casa, nós precisamos entender que quando nós entendemos que na nossa família, no ambiente da nossa casa, haverá momentos de dificuldade, haverá momentos desafiadores, haverá momentos de vitória, sim, mas tudo isso está debaixo de uma ação de Deus, do propósito de Deus. Então, amor ao propósito, primeiro, você vai entender que momentos desafiadores virão na sua vida. Na nossa jornada como membro de uma família, seja ela qual for sua função, mãe, pai, filho, vó, avô, não sei, em vários momentos vai existir situações desafiadoras que mexerão com a sua mente e suas emoções. Para pensar aí, no ano passado, 2023, quantas coisas você viveu na sua vida que mexeu com a sua mente e seu emocional? Quer ver um exemplo? 2019, quando a pandemia chegou. Quantas pessoas entraram em pânico por causa disso? E com razão. Então você vê como as questões mexem com o nosso emocional. Quando se depara com um diagnóstico na sua família, o que acontece, gente? Quando você passa por uma situação com trauma, um rompimento de relação, um problema com seu filho, com sua filha, o que acontece? Então, gente, tudo isso são momentos da vida que vai acontecer. E como está a sua mente, como você está para viver isso? Entender que vai acontecer algum momento, e vai acontecer, não tem como fugir, gente. Tem coisas que vão existir. Vai ter dias, vai ter semanas que você vai estar muito bem na sua relação com o seu esposo, de repente vai ter um desentendimento e vocês vão ficar ali meio brigado com o outro durante um período. Como você vive? Como você reage a isso? Como você vai reagir quando lá na escola a Cleo, como diretora, ligar para você e falar: o seu filho aqui, ele está bagunçando demais aqui, ela não se consegue na escola. Como você vai reagir, mãe e pai? Pode acontecer. Então, gente, essas questões desafiadoras da família acontecem. Quando eu tenho esse amor no propósito, eu entendo que, apesar das situações que virão de desafiadoras, a nossa casa ainda é e ainda será, ou deveria ser, um ambiente de crescimento. E aqui eu acho fantástico, gente, olhar para dentro de uma casa onde tem pessoas tão diferentes e Deus usar o ambiente de casa como ambiente de crescimento. Por quê, gente? Porque as primeiras relações que você teve foi na sua casa. Você cresceu numa casa. Não sei se foi com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, com a sua avó, não sei quem foi, mas independente, você cresceu num ambiente familiar, e ali alguém cuidou de você, e ali você teve suas primeiras sensações, experiências de relações pessoais. Esse ambiente de crescimento, saber que a nossa casa é parte do propósito de Deus para a nossa vida, e para o crescimento mental e emocional, para o seu desenvolvimento em suas funções familiares, para você ser uma melhor mãe, melhor pai, melhor esposa, melhor esposa. Crescimento.
para ser um apoio na vida, na sua vida em relação às decisões a serem tomadas. Na mentoria de casais nós falamos sobre essa questão de o seu cônjuge deveria ser um apoio nas suas decisões, não apoiar as decisões, mas ser um apoio, um ambiente de conversa e diálogo. Olha, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Olha, eu acho que isso aqui talvez seria bom aqui. Ter esse apoio, mas muitas vezes não existe, porque foi criado um ambiente tão destrutivo no seu lar, que quando você fala algo, você já toma na sua cara uma rebatida, ou um xingamento. Você não sabe de nada, isso não vai dar certo. Tem muitos ambientes que estão assim. Então, não seja mais um dentro da sua casa. Não seja mais um, mas comece a fazer diferença, que elevará o seu ambiente na sua casa em um ambiente de amor proposto pelo reino de Deus, porque esse amor proposto por Paulo aqui é o amor que vem do reino de Deus, é o amor que Jesus ensinou. Se você ler as bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, você vai reparar que aqueles princípios são exatamente esses princípios que Paulo nos traz. Então, não seja mais um na sua casa, não seja mais um, seja alguém que faça diferença, seja alguém que esteja mudando o seu lar, fazendo crescer o seu lar em todos os aspectos. Porque às vezes você está numa casa, você mora lá, você come lá, você lava sua roupa lá, mas você não faz parte do desenvolvimento dela, das pessoas que moram ali. E não foi para isso que Deus colocou você ali, porque Deus não errou com você na sua casa. Você está ali para transformar aquele ambiente em um ambiente de graça, de propósito, e não em um inferno. Amém, irmão? Eu quero deixar por fim essa. Quando você entende, tem amor ao propósito de Deus, você vai entender que virão desafios na sua casa, você vai entender que a sua casa é um ambiente de crescimento, e você vai entender que ali é um lugar para pertencer. Então, esse lugar que você vive hoje, eu não sei com quem você está, eu não sei com quem você está, eu não sei se você mora com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, se você mora com você e seu filho, você e sua filha, ou você e sua avó, você e seu tio, ou você, não sei. Mas o importante é que você mora num ambiente que tem pessoas. Eu quero que você analise e pense que talvez muitos dos problemas enfrentados na sua casa hoje seja derivado de uma saúde mental como problema. Talvez de membro da sua casa, ou talvez sua saúde mental. Você. Talvez alguns problemas que você está vivendo não sejam o outro. Porque é fácil dizer, né? Olha, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dos meninos. Mas Mateus nos ensina que antes de você olhar o cisco no olho do seu irmão, do seu próximo, olha a trave do seu olho. Sabe onde é o seu problema? O princípio de Paulo aqui é uma libertação de sentimentos destrutivos que tem corroído a mente de muitos membros da família e, consequentemente, os filhos e uma geração. Preste atenção. O princípio de Paulo aqui nesse texto é uma libertação de sentimentos destrutivos que tem corroído a mente de muitos membros de família e, consequentemente, nossos filhos e de uma geração. Talvez você está ouvindo sobre a fé, talvez já faz alguns anos na sua vida. A pergunta é: de que forma você tem aplicado isso na sua história? De que forma você aplica isso na sua relação com o seu cônjuge? De que forma você aplica isso na relação com seus filhos?
De que forma isso tem trazido saúde mental para você? Eu encerro dizendo o seguinte, com as perguntas. Como tem sido suas reações em sua casa? Como você tem reagido às questões na sua casa? E é quando acontece, aonde você tem procurado ajuda para enfrentar essas questões? Aonde? E quais são os sentimentos? Quais são os sentimentos que você tem se permitido viver para a resolução dos problemas dentro da sua casa? Eu quero que você preste atenção nessas perguntas e você olhe para dentro da sua casa, do seu lar. Será que a sua reação tem sido algo na impulsividade? Tem sido algo sem pensar, sabe, aquela reação instintiva? Será que aquilo que você fala na sua casa tem promovido o crescimento do seu lar ou destruição do seu lar? Paulo nos trouxe um princípio tão fundamental, gente: o amor. E como eu disse, não é algo fácil de se viver, ainda mais numa sociedade onde a individualidade é tão aflorada, onde o merecimento é tão aflorado. Se você fizer, você merece. Se não fizer, você não merece. Inclusive, o meu amor por você. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, o amor que Jesus teve por você é um amor que suportou todos os seus pecados. É um amor de bondade. É um amor de paciência. É um amor que me ensina que todas as manhãs, quando você se levanta na sua casa, as misericórdias se renovam sobre você. E se renovam sobre você, então também você deve renovar sobre as pessoas que estão ao seu lado. O amor de Jesus na sua casa é um amor que te ensina sobre perdão. Se quer ver algo mais destrutivo para a mente humana, a falta de perdão. A falta de perdão é um saco de 200 quilos que você carrega nas costas. Enquanto você não perdoa, esse saco está com você. E toda vez que você vê aquela pessoa, ou se lembrar daquela situação, esse saco pesado fica mais pesado ainda. E se vai te cansando, te cansando, te cansando. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a orar comigo, em nome de Jesus.